Olá, meu amigo e minha amiga, muito boa tarde. Estamos aqui no nosso Prosa Educativa, aqui no canal da TV Evangelizar e também no canal do YouTube do Instituto Casagrande, na TV Casagrande Educação, sempre trazendo um tema relevante, um convidado relevante, falando sobre conhecimento. E hoje o nosso tema é educação. Vamos discutir quais são os grandes problemas que nós enfrentamos na educação, que os pais e as mães muitas vezes têm insegurança, o que vai acontecer na escola esse ano com a proibição do celular, o que está acontecendo com a inteligência artificial, tantos problemas de comportamento das crianças, dos jovens, e nós sempre trazemos uma pessoa especial para discutir um tema especial. E hoje eu tenho uma grande autoridade aqui. Além de ser uma autoridade educacional no estado do Paraná e no Brasil, é também um grande amigo. Eu estou aqui com o presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Paraná, também diretor-geral do Colégio Pequeno Polegar, em São José dos Pinhais, meu amigo Haroldo Júnior. Renato, obrigado pelo convite, que honra estar aqui no seu canal, falando para todos da TV Evangelizar. Um prazer imenso poder ajudar de alguma forma todos os educadores, professores e famílias também. Então, Haroldo, você que está um presidente fresquinho, eu digo fresquinho porque ele está assumindo agora a presidência do sindicato, eu estou também, faço parte como conselheiro da diretoria, então é uma honra ser seu colega também, Haroldo, e já estamos discutindo desde o ano passado algumas questões do sindicato, mas eu acompanho os desafios que você como presidente tem e tenho certeza que muitos pais também têm curiosidade, querem se perguntar, né, o que vai acontecer este ano na educação, na escola, com essas mudanças, e eu começaria perguntando para você, como que você está vendo a educação hoje, né? Essas grandes mudanças, os pais inseguros, comportamento, o papel da escola, nós temos uma pandemia, tinha ensino remoto, voltamos agora, é novo ensino médio. Professor Haroldo, conta para nós, como que você está vendo a educação na atualidade? Renato, você sabe que no Cinepará, você acompanha isso, o nosso desafio é conjunto, são quase 2.000 escolas no estado, então a gente pode ver que as dores entre as escolas são muito comuns, muito comuns. E se eu tivesse que pensar que como poderíamos resolver todas essas dores, não há uma fórmula mágica, mas dá a impressão que os educadores, diretores, gestores deveriam dar um passo atrás e alinhar todas as suas formações, independente de proposta pedagógica, independente de geração X, Y, Z, mais conectada ou menos conectada, e dedicar-se essencialmente à formação de um ser humano. De uma criança, ou de um jovem, ou de um adolescente que saiba se relacionar com o próximo. Esses dias ano passado eu escrevi, o maior inimigo do início das aulas são os grupos do WhatsApp. Este ano eu escrevi novamente, precisamos voltar a uma geração H, uma geração humana. Talvez esse seja o primeiro mote assim das escolas nesse começo de aula. Que interessante isso, eu falava numa das minhas palestras, com a chegada da inteligência artificial, a importância que ganha a humanização na educação. Aí que vem o papel, acho que eu concordo, fundamental de todos os humanistas. O professor está aí, o religioso, o jornalista, o artista, os comunicadores, os políticos, são humanizadores, são aqueles, na verdade, que trabalham para que nós sejamos mais humanos no mundo que é mais tecnológico. Ou seja, a tecnologia nos ajudando, mas a gente não perdendo esse senso de humanização. Como que você vê esta chegada das novas tecnologias, a inteligência artificial? Há uma mudança direto na escola ou ela vai se adaptando a essa nova realidade? Ou já tem alguma diretriz? Não, com a inteligência artificial, a partir de agora, tem uma mudança X ou Y, ou não há especificamente nada ainda de... Talvez que o pai tem que se preocupar com essa chegada da nova tecnologia, Haroldo. Na maioria das escolas que nós conhecemos, os educadores têm feito isso de maneira incremental. Professores, gestores têm aplicado na sala inteligência artificial, gamificação, uso de novas tecnologias. Muitos têm usado para lá de muito a criatividade para trazer o celular dos alunos e usar em favor da aula, para ganhar a concentração deles. Têm feito N atividades. Mas o que a gente tem pedido muito é que isso seja usado em favor da aprendizagem. E a lei que veio para o estado do Paraná é isso.
dizendo que o celular ele não pode ser usado nos momentos em que o professor depende da atenção dele focada, da concentração dele focada, da interação dele de grupo, é nesses momentos. Então, os pais não precisam se preocupar, não precisam demonizar a tecnologia, ela veio sim para somar, mas, e sempre precisamos lembrar, Renato, que nunca as telas foram o problema, mas sempre o excesso das telas. E isso tem causado desde obesidade, distúrbios do sono, ansiedade, distúrbios de visão, distúrbios de coordenação motora, falta de interação social, tanto na escola quanto na família. Agora você vê, por exemplo, com essa proibição do celular, que tem muito ruído, né? Não pode mais em momento algum usar celular, e não é isso, né? Acho que você pode até explicar melhor o que é proibido, quando que é proibido e como que a escola vai lidar com isso. Ela vai tirar o celular da criança, o pai pode mandar o celular desligado, vai ter algum bloqueio, como que a escola vai... E se pegar uma criança com o celular? É uma pergunta que talvez o pai a criança vai ser punida? Como que você orienta as escolas, que provavelmente você está orientando, vai orientar, e nas reuniões discutindo como que um diretor, um professor vai atuar com essa proibição? Porque a gente vê, por exemplo, no trânsito, tem uma multa, né? Vai suspender a carteira do estudante? Vai lá, Haroldo. Certo. Diante de uma lei, né, os diretores, primeiramente, vão ter que sentar com a sua comunidade acadêmica e definir as regras da escola perante essa lei. Que não pode infringir a lei. A regra é clara, como dizia, né? Não se pode usar o telefone celular com redes sociais e tudo mais nos momentos de aula, no momento de recreio e no momento de intervalo. Então, nesses momentos, Renato, a escola não poderá usar o aparelho celular. A criança não poderá, então, na hora do intervalo, ligar o celular para conversar com o pai e com a mãe? Não. Segundo a lei, segundo a interpretação rigorosa da lei, não. Né? E se o pai falar bem assim, mas eu preciso, porque eu tô com a irmãzinha doente, com a minha filhinha doente, e eu preciso de uma exceção pro diretor da escola que ele fique o celular ligado. Como que a escola vai agir? Então, todas as escolas possuem políticas de comunicação com as famílias, regimentadas, canais, né? Para conversar. Então, o pai provavelmente vai ser orientado a manter contato com a escola entrar em contato com essa criança, como era sempre. Eu me lembrei agora, a vida inteira, eu estudei sempre sem celular. E os pais sempre se comunicaram com a escola no telefone tradicional. É claro que a escola... Hoje nós temos outros canais de comunicação que às vezes não são como eram no celular, que eu dificilmente consigo conversar com alguém no telefone hoje, porque as empresas não atendem quase. Certo. Então a escola tem que saber que ao proibir a utilização do celular, que é um veículo de comunicação direto do pai com a criança, a escola tem que saber que se o pai ligar para a escola, vai ter que ter um sistema de atendimento, Sim. Porque às vezes não tem mais aquele sistema que tinha um monte de telefonistas, né? Ela vai ter que canalizar essas informações de modo a atender essa demanda. Que pode ser até via o grupo de WhatsApp, grupos de WhatsApp por turma, né? Renato, N situações surgiram. No banheiro, posso usar? Em tese, pode. Lá fora, se eu quiser chamar o Uber, pode? Mas ir para dentro do portão, pode chamar o Uber? Não, daí não pode. É uma linha muito tênue, né? Então, 1001 questionamentos. Por outro lado, jovens e adolescentes também estão falando. Teve um jovem de mais de 600 mil seguidores e falou assim, aonde meu celular não é bem-vindo, eu também não sou. Então, você percebe, Renato, que aí as coisas começam a ganhar uma dimensão maior. E esse jovem tem uma rede de influência muito grande e começam a criar pareceres diferentes. O que no fundo está acontecendo, Renato, é uma preocupação com a aprendizagem desse jovem. Eu sei que divide opiniões, há 1001 pareceres sobre isso, mas no fundo o que os professores querem naquele momento é que ele se concentre na aula, que ele esteja com ele. E lembrando que em determinado momento o professor também pode pedir, atenção alunos agora, saquem seus celulares, vamos usar, né? Vamos fazer uma atividade aqui usando o celular e usando a internet. Isso é perfeitamente possível. Então... E nesse momento, eu vou provocar você um pouco. Neste momento, a criança tem acesso, então, ao Wi-Fi, e é claro que ela pode desviar. Sim. Porque ela está ansiosa. É importante lembrar que antes, quando a criança utilizava o celular em outros momentos, o adolescente, ele acabava no intervalo. Como ele vai estar ansioso? Porque nós como adultos não é muito diferente, não. A gente fica, às vezes, fui no cinema, agora assisti o filme, né? Ainda estou aqui, aí fica 2 horas, desliguei o celular, não estou acostumado a ficar 2 horas sem celular. Então chegou um momento que eu estava ansioso, porque eu resolvo muitos problemas no celular. E eu sei que às vezes
alguma resposta tem que ser dada imediatamente. Então, a gente está sempre meio ansioso. A criança não vai ligar o celular na hora da aula e vai querer resolver as outras coisas que estão pendentes da sua vida? A chance disso acontecer é gigantesca. Porque, como disse até uma grande educadora, até numa coluna recente, ela provocou também, Renato, como você fez assim, se fomos nós que criamos essa dependência, como é que agora a gente vai tirar? Tão abruptamente. Então, por isso que a lei também sugere que as escolas criem ambientes emocionalmente saudáveis para conter esses jovens. E isso só revela também, Renato, por outro lado, uma grande dependência da tela. Um vício, né? Um vício gigantesco. Que é interessante. Muitos pais, acho que a grande maioria acabou apoiando em função de você ajudar a criança a não ficar tão dependente. Porque né? os próprios pais também não estão dando conta, Renato. A gente não está dando conta. Em troca, às vezes, de um almoço tranquilo, de uma visita bem administrada em casa, você cede a tela para que ele fique ali imerso naquilo. E ali problemas inúmeros surgem, tanto para o ensino-aprendizagem quanto somáticos mesmo, de saúde, obesidade, coluna, falta de interação social, as crianças não brincam mais no recreio. E uma das competências que eu discuto nas minhas palestras, até para trabalhar com a inteligência artificial, é a capacidade de imaginar. Quanto mais eu fico na tela, dependendo da tela, assistindo qualquer coisa, eu estou imaginando menos. Porque quando criança, a gente ficava horas com ócio. Eu lembro que eu entrava visitar minha avó e ficávamos viajando, e nós ficávamos acompanhando a estrada, olhando para ficava imaginando, né? O que tem por aquela casa, um chaminézinho com a fumaça. Eu já imaginava o que estava por dentro da casa. E hoje eu vejo as crianças viajando com a tela. E quando você está com a tela, você não está imaginando, o teu cérebro está passivo, ele está só assistindo aquilo. Então, é uma forma também de a gente desenvolver competências para lidar com o novo mundo. Por incrível que pareça, eu preciso desligar o celular para desenvolver competências, que eu costumo dizer, no meu offline. Sim. Eu preciso que o meu offline seja preparado para lidar com o mundo. Renato, quando uma criança está aqui, imersa aqui, porque às vezes ela fica imersa, você chama ela por vezes, ela não te responde. A mente dela está a serviço dos algoritmos. A serviço de uma sequência de conteúdos que ela já disse que ela gosta e o algoritmo entendeu e começa a mandar só aquilo. Trouxe para ela. Como é para nós também, né? Que eu costumo dizer. Para nós também, para você quem também. Quem gosta de comer só vê comida. Quem gosta de viajar só vê viagem. Isso, a gente sabe disso. Com pouquíssimo esforço criativo de imaginação, aquilo vai te seduzindo e vai te levando. Daqui a pouco seus olhos estão vermelhos. Daqui a pouco tua vista está cansada. Daqui a pouco tua mente está esgotada. A gente percebe agora muitas escolas recebendo alunos no volta às aulas que as mentes deveriam estar limpas, né? Zerou o cache nas férias. Só que é o contrário, passaram as férias inteiras nas telas e chegam então tão esgotados como se estivesse no meio do ano letivo. Então, a gente viu aí que vai depender muito do contrato da escola. Só lembrando que a escola tem uma lei maior que a da escola, que é uma lei federal, portanto a escola vai ter que cumprir. Não é que ela vai quebrar, aqui pode, não pode. A escola, ela é educadora, então ela vai primeiro ter que cumprir uma lei e ensinar que não pode. O que não pode, não pode. Perfeito. Tem um lado positivo, só para a gente concluir, que eu considero... Eu aprovei a lei porque eu acho que muitos professores sofrem com a autoridade. A gente sabe que quem não está na escola, às vezes diz, mas é só o professor proibir. Mas o desgaste que o professor tem, às vezes, brigar com o aluno, não pode. Vem um pai e diz, mas meu filho vai ficar... Porque nós lidamos com 500 crianças. Quantas crianças tem o pequeno polegar? 650. 650 crianças. São 650 pais que pensam diferente. Então, ao mesmo tempo que um pai acha que a criança tem que ficar com o celular desligado, tem um pai que quer que fique com o celular ligado. Aí ele vai lá discutir com o diretor e com o professor, meu filho vai ficar com o celular ligado. Agora não tem, o professor não pode fazer nada, porque é uma lei maior. Então, por isso que a lei veio dar um respaldo para o professor e para a escola, concorda? Sem dúvida, Renato. Toda escola agora, diante da lei, vai regimentar que nesses momentos, conforme a lei, não se pode usar o telefone. E aí eu acho que uma aliança com as famílias, Renato. Talvez a parceria seja aquela assim, eles educam, eu ensino, ou eu ensino e ele educa, aquela coisa de sempre. Mas uma aliança com eles dizendo, a gente quer o melhor para o teu filho. A gente quer que ele aprenda, que ele se concentre. A gente está cumprindo a lei, mas entregando algo maior para o teu filho. Ele vai ter a capacidade de imaginar, como você falou, de sonhar, de criar. Isso é um outro mundo que nós fomos educados.
Então é o que nós falamos da educação digital, da educação analógica, da relação humana. Eu acho que o Haroldo falou muito da questão da humanização e a gente sabe que diminuir um pouco a tela vai só fazer bem. Bem, nós vamos para o nosso intervalinho e a gente volta daqui a pouquinho. Fique ligado com a gente, porque nós vamos voltar falando sobre a implantação do novo ensino médio. Muitos pais têm dúvidas, como que funciona, o que vai acontecer. A gente vai falar um pouquinho do Paraná, mas ele serve para o Brasil. E também vamos falar um pouquinho sobre a relação da família com a escola e os direitos dos pais. O que o pai pode, o que o pai não pode na escola. Fica com a gente que nós já voltamos. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E aí, pessoal, voltamos ao nosso Prosa Educativa aqui na TV Evangelizar e no canal do YouTube do Instituto Casagrande, hoje falando sobre educação. Estamos aqui com o meu grande amigo, presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Paraná, professor Haroldo Júnior, que está hoje debatendo com a gente sobre o novo ano letivo, o início das aulas. Falamos agora há pouco sobre as tecnologias, sobre o celular, e eu vou direto para um assunto que também é bem polêmico, o novo ensino médio, Haroldo. Certo. Nós estamos implantando o novo ensino médio. Acho que está muito novíssimo, confuso. Novo novíssimo, está muito confuso, porque nós estávamos no meio da implantação, foi interrompida, foi suspensa a implantação, estamos com a implantação, só para poder contextualizar, né, para os pais, lembrando para quem às vezes não tem filho no ensino médio, mas nós tivemos uma reforma do ensino médio no governo Michel Temer, uma grande reforma que mudou o currículo, a estrutura do ensino médio. Essa reforma foi proposta pelo governo Michel Temer, foi implantada pelo governo Bolsonaro, ou seja, pela equipe do Ministério da Educação do Bolsonaro, com a pandemia no meio, então foi bem confusa essa implantação. Muitos consideram que não houve implantação. Tivemos a mudança para o governo Lula, e o governo Lula, o Ministério da Educação suspendeu por um período para rever todo o projeto. Alguns queriam anular, outros queriam recomeçar. Polêmica. E foi bem polêmico, e tivemos um novíssimo ensino médio. Então, portanto, esse ano é a implantação dessa reformulação da reforma. Como que está esse ensino médio, Haroldo? Então, o mais importante agora, falando dessa idas e vindas, polêmica, briga e tudo mais, e muita discussão sobre isso, né, Renato? O mais importante que o pai tem que saber as escolas estão se organizando, serão 3.000 horas, mas as escolas terão não só o ano letivo atual, como também o ano que vem, 2026, para implantarem de fato o novo ensino médio. Então não precisa sair correndo atrás de matriz curricular, de itinerário formativo, os alunos não perderão, mas claro, gerou-se uma confusão, principalmente escolas que já tinham material didático pronto para o ano letivo seguinte, tiveram muita dificuldade, gastaram com isso. Escolas que planejaram salas para muitos itinerários formativos tiveram que rever seus projetos, mas lá na família, lá para os alunos, o que acontece? Esse ano, uma fase de implementação, e ano que vem, a continuidade dessa implantação. As escolas têm 2025 e 2026 para implantarem o novo ensino médio, então podem ficar tranquilas em relação a isso, que isso não vai ser feito de maneira abrupta, assim, rápida, né? E no caso, o pai que tem dúvida ainda sobre o itinerário, se ele vai matricular o filho, por exemplo, para um itinerário X, Y, até para a própria educação profissional, porque agora entrou técnico de novo. A escola está preparada para dar uma orientação quase que vocacional, para saber identificar se a criança tem uma certa aptidão para uma área mais ou menos, ou o pai fica, é uma responsabilidade do pai, ou a escola assume um certo compromisso também? O pai não pode ficar à deriva, né? Ele tem que buscar a escola, porque diante da nova reforma do ensino médio e tudo mais, disso que foi proposto para nós em 2025 e 2026, as escolas vão, então, formar os seus itinerários formativos, no mínimo 2, vão eleger as suas matrizes curriculares, e o ideal é que o pai procure a escola para, de fato, encaminhar melhor o seu filho, orientar o seu filho quanto a qual itinerário formativo escolher, e assim destinar a profissão dele, digamos assim. Os professores, no seu ponto de vista, estão mais resistentes, porque houve uma resistência muito grande no momento da proposta, da elaboração da proposta. O Paraná, inclusive, muitas escolas públicas, os alunos ocuparam as escolas. Sim. Os professores foram contra. Como que você vê hoje o movimento na escola particular, principalmente, que é a sua praia,
os professores aceitaram bem, aderiram à proposta, estão esperando para ver? Como que você vê esse movimento? Você vê, Renato, tivemos muita discussão, mas nada se compara à incerteza. Agora nós temos pelo menos uma medida, nós temos números reais de carga horária, o que exatamente fazer e um prazo. Então os professores sempre discutiram muito, mas quando eles têm um norte a seguir, eles então marcham para isso em direção à educação, à formação, aos itinerários, ao Enem. Então os professores têm apoiado e vão implantar agora com um norte bem claro para nós. E isso foi uma conquista muito grande, os grupos educacionais pediram, as editoras pediram, olha gente, a gente precisa encaminhar esses alunos, como que vai ser o novo Enem, como que isso vai acontecer. E mediante essa nova reforma, todas essas leis que vieram para nós, a gente consegue encaminhar as escolas pelo menos assim. Então quer dizer que os pais podem procurar a escola. Devem procurar a escola. O professor também está num período de preparação, de semana pedagógica. As escolas estão aproveitando, claro, este período que alguns já estão iniciando o ano letivo nessa semana, outros vão começar na outra semana. Então, nós temos aí muitos calendários. Não sei o que o Cinep do Paraná orientou. Tem uma orientação de quando começam as aulas no geral aqui. Claro que cada escola tem autonomia, mas o sindicato tinha uma orientação, né? Sempre dá uma orientação. Em calendário no Paraná, a volta às aulas é dia 10 de fevereiro. Mas muitas escolas, por questões de feriados, tentar começar mais cedo, já se organizaram com seus professores, estão começando agora. Na semana do dia 3 de fevereiro. Né? Então já na próxima segunda-feira. A escola abre as portas. Então eu viajo pelo Brasil inteiro, é tão interessante que nós temos muitos calendários no Brasil. Então você vai para o Nordeste, eles têm mais férias em julho que agora. Então muita gente muitos alunos já começaram as aulas. Tem professores que voltam dia 12 de janeiro, porque eles em julho eles consideram o período de verão deles lá. Então eles têm um outro calendário, é até interessante, porque a gente tem muitos países dentro do Brasil. Eu costumo dizer que o Brasil é um continente. Mas então muitos pais que estão nos assistindo fora do Paraná, eles sabem que já tem crianças que já começou agora em janeiro, certo. Tem crianças que estão começando, e tem lugares que só começam em março, depois do carnaval. É muito louco. Mas esse é o nosso Brasil. Bem, agora falamos então do ensino médio. Eu queria entrar num outro assunto, já que estamos aqui com o presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Paraná, professor Haroldo Júnior, sobre os pais às vezes confusos com relação a direitos, deveres. Por exemplo, o pai que não paga uma mensalidade pode ser proibido de entrar na escola. O que é o direito de um pai de uma escola privada? Assim, grandes macro-direitos, são tantos direitos, né, que você gostaria de destacar nessa nossa... Renato, o pai ele tem o direito, ele deveria viver a proposta pedagógica da escola com seu filho, né? E isso é o que toda escola espera. E ultimamente, por conta dos grupos de WhatsApp, da judicialização de tudo que se faz, das comparações e da muita interação entre os próprios pais via os grupos, informações trocadas, então eles têm o direito de opinar muitas vezes, eles querem ter ingerência sobre a operação da escola, sobre a escolha dos professores, sobre a sala de aula, sobre o material didático. Tem muito isso. Sobre o lanche. Nós julgamos tanto aquela pessoa que sentar no avião, né, lá na janela do avião, e acaba que às vezes o diretor de escola vive isso, porque ele tem às vezes 30 pedidos de 30 pais para que seus filhos sentem na primeira carteira. E às vezes não é o caso, né? Você pode deslocá-lo, você tem um arranjo de turma, e isso é... E é diferente de quando o pai tem uma criança que ele tem um problema de visão, Sim. tem alguma questão que Sim. aí a escola vai ter que atender. Sim. Como tem uma prioridade dentro de um voo. Os famosos espelhos de classe, certo, Renato? Que a gente sempre teve em sala, e isso a escola nunca foi um problema. Mas hoje, antes mesmo de começar as aulas, há um assédio muito grande das famílias sobre quem vai ser o professor. Será que Que turma que meu filho vai estudar? Se vai estudar na mesma turma? Será que vai turma? mudar de turma? Será que vai separar os amigos? Que localização do prédio ele está? Perto do banheiro? Longe do banheiro? Até entro nesse pormenor. Sim, vai ter evento, não vai? A gente vai ter que sair de ônibus, mas vão quando? Há uma preocupação excessiva. Então, eu tenho dito para os pais, primeiro, alinhe-se às escolas. Alinhe-se. Né? Você entra pela escola para você conhecer uma escola, você escolher uma escola, Renato, você dá uma volta, você conhece, você pesquisa antes, e daí com muito critério você elege aquela escola. É ela que vai formar meu filho. E daí do nada você começa a pôr em xeque tudo, você avaliou tudo isso antes, então confie na escola. Primeira coisa, alice a ela. Ela que vai formar teu filho, primeiro passo.
Depois disso, viva isso com seu filho, construa laços, aproveite esse tempo, vai passar rápido. E não fique, porque às vezes, Renato, em casa, você começa a colocar em xeque a professora, expor a professora, mandar um áudio para os seus amigos, pais, olha, eu também acho que essa professora, ela não fez isso corretamente. Eu acho que isso aí foi completamente indevido. Só que do seu lado, às vezes, está a criança, que para ela, aquela professora é autoridade. E ela é autoridade, né? É autoridade, é fonte de inspiração, Renato. É a professora dele, é quem ele confia, é quem ajuda ele, é quem ensina ele. E às vezes você acaba minando uma relação que sempre foi nobre na escola. Esse é um ponto importante. Então, o pai tem que viver a escola. Evitar comparações. Quando você vê que vai entrar numa confusão no grupo do WhatsApp, escape disso, né? Pergunte para a escola, recorra à escola. É igual um médico, você não fica perguntando no grupo do WhatsApp sobre N situações. Não, você consulta um médico. Olha, eu estou sentindo isso. E respeita o conhecimento do médico, você pode questionar, né, o papel, mas tem que ter um respeito à instituição, né? Sim. Dissesse, Renato, que as escolas não estão abertas, não querem falar, não estão dispostas a reunir. Isso seria um problema. Porque a escola está fechada, o pai não tem outra via, ele vai conversar com outra família, ele busca fazer isso. Mas a grande maioria das escolas quer conversar com a família, quer a família por perto. Então, se tem um pai ouvindo a gente, né, procure o diretor da escola, procure o professora, faça laços, crie laços com essa escola, conexões, importam muito. Quer dizer, na verdade, uma boa relação entre a família e a escola resolve muitos problemas. Mais da metade. Indisciplina, confiança. Não tem coisa pior do que você ir trabalhar com o grupo do WhatsApp com 80 mensagens. Poxa, mas o professor fez isso, não acredito. Mas agora ele fez tal atividade. Não pode. Como que você consegue, Renato, gerenciar uma situação tão incerta dessa maneira? Sendo que a escola foi feita para você ter uma relação absolutamente saudável, forte e duradoura. 10, 15, 20 anos, às vezes, numa escola. Pois é, meus amigos, o papo tá maravilhoso, mas o nosso tempo vai chegando ao final. Aqui na TV Evangelizar vai chegando ao final, mas no canal do YouTube do Instituto Casagrande a gente vai continuar esse papo. Nós vamos continuar falando quero falar um pouquinho sobre bullying, sobre as questões de comportamento, sobre a questão de disciplina, o que a escola pode fazer, pode expulsar um aluno ou não pode mais, pode suspender um aluno da sala de aula, manda para a biblioteca, não é uma biblioteca. Vamos continuar discutindo isso, então você que está aqui na televisão, venha para o canal do YouTube, se está no canal do YouTube, continua com a gente, e eu quero agradecer muito o professor Haroldo, de coração. Obrigado, Renato. Muito obrigado, adorei a sua participação com a gente, muito, assim, a sua fala esclareceu muitas dúvidas, minhas inclusive, então eu quero te agradecer, fica aqui aberto o convite para voltar outras vezes, deixar aí o teu tchau aí pro pessoal da televisão. Muito obrigado, pais, educadores, gestores, escolas que nos ouviram, que nos deram esse tempo, que a gente sabe que um dos grandes tesouros hoje é o tempo, é a atenção de alguém. Então, obrigado por isso e a gente se vê em mais podcasts. Muito obrigado. Um abraço, Renato. Obrigado. Valeu, pessoal, e até o próximo sábado. Tchau, tchau.